Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje é o estudo de número 36. Estamos no capítulo 6 da Vida Espírita e terminamos uma pergunta em que Kardec refletia sobre a questão das lembranças, das sensações, de como o espírito relembra do seu passado e escolhe as provas a que vai passar. Vimos todos os detalhes que relacionam a escolha das provas, do porquê os espíritos escolhem determinadas provas para a sua evolução. Hoje vamos prosseguir com a próxima questão, que ainda irá tratar sobre essas questões das escolhas e como isso pode influenciar na nossa atual existência. Pergunta 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Resposta. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, basicamente, Kardec está perguntando se é possível fazer essa escolha das provas enquanto estamos encarnados. A resposta dos espíritos é que sim. A questão é que quando estamos desencarnados, nossa visão é mais ampla. Nós temos entendimentos diferentes em relação à vida, em relação à evolução, e por isso é mais fácil e mais condizente com o nosso estado evolutivo essa escolha quando estamos do lado de lá. Porque na Terra, mergulhados na carne, a influência da matéria dificulta essa visão e, por consequência, dificulta as nossas escolhas também. Pergunta ainda 267, item A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Nós já falamos isso, né? Quanto menos maduro o espírito, mais ele está influenciado para fazer as escolhas mundanas, vir rico, bonito, com corpo esbelto, porque ele quer gozar as coisas da matéria, não está preocupado com a sua evolução espiritual. Então deseja as riquezas. A resposta dos espíritos é a seguinte: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, a pergunta é no sentido: será que as pessoas escolhem as riquezas como expiação? Ou deseja as grandezas como prova ou como expiação? E aí ele diz, a resposta é que a matéria deseja essa grandeza para poder usufruir, para poder aproveitar. O espírito, no entanto, quando escolhe uma aprovação dessa, é para enxergar e vivenciar, principalmente, as dificuldades, as vicissitudes. Então, para quem acha que a riqueza não tem dificuldade, tem, não terá as dificuldades econômicas, mas tem as dificuldades relacionadas às tentações, às fraquezas, porque a riqueza facilita o acesso àquilo que nos derruba do lado moral, aquilo que nos faz cair moralmente. Pergunta 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Até a gente ficar perfeito, nós vamos provar o tempo todo, fazer pedidos para renascer, reencarnar com provas a vivenciar, desafios? Resposta: sim, mas que não são como o entendeis, ou seja, a gente pede constantemente por provas, mas não é bem como a gente imagina, Provas que a todo momento nos colocam num desafio constante e difícil. Ele diz: chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrê-las. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Aqui, nessa resposta, a gente obtém uma informação muito interessante. A informação de que muitos espíritos já próximos à pureza reencarnam não para passar por dificuldades,
Não para passar por dificuldade material, vir na pobreza, vir numa família violenta. Não necessariamente, porque como eles estão quase alcançando a perfeição, eles não precisam, né? Perfeição relativa, tá, gente? Porque perfeição absoluta, já falei aqui milhares de vezes, somente Deus. A perfeição relativa, portanto, que o espírito se aproxima, não exige mais dele que ele passe por esse tipo de dificuldade. Vir na pobreza, vir na miséria, vir com um familiar violento. Não necessariamente o espírito próximo dessa purificação vai passar por essas provas o tempo todo. Eles revelam para a gente que muitos espíritos que já estão elevados reencarnam e cumprem seus deveres com prazer. Eles não sofrem mais. Eles não têm mais dificuldade em vir numa situação mais simples, em sofrer uma desilusão amorosa, em sofrer um abandono de parentes, por exemplo. Ele já está elevado, então ele vem numa missão, numa prova de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Muitos espíritos superiores, portanto, reencarnam para ajudar a sua família, ajudar um parente, ajudar alguém próximo a evoluir. E não passa por provas que a gente entende muitas vezes como provas necessárias ao aperfeiçoamento do indivíduo. Pergunta 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Será que quando o espírito escolhe a prova, ele pode se enganar? Eu achei que escolhendo a prova da riqueza, eu ia desenvolver a humildade. E aí ele se engana? Resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Então aqui a gente descobre um risco que existe. Um risco de escolhermos provas superiores às nossas forças. Inclusive, há obras de André Luiz que demonstram que quando um espírito escolhe uma prova e os mentores dele percebem que existe uma probabilidade muito alta dele cair, eles aconselham, eles alertam. Você tem certeza? A probabilidade é bem alta de você falhar. Você tem certeza que você quer essa prova? Nós já estudamos aqui que Deus respeita o livre-arbítrio, portanto, Ele respeita as nossas escolhas, inclusive das provas que vamos passar. Mas existe a possibilidade de escolhermos provas superiores às nossas forças e que faz, por consequência, a gente cair. Então, o Espírito está respondendo, sim, é possível que isso aconteça. Nós erramos na escolha da prova porque pesamos demais a mão e por isso caímos por conta da probabilidade, considerando nossa elevação espiritual, que ainda não é muito adiantada, né? Mas ele continua respondendo, pode também escolher alguma prova que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil. Então, olha só, a gente pode escolher uma prova não por engano, não nos enganando, mas que não traz nenhum benefício. Então o espírito escolhe, eu quero reencarnar numa família que vai me dar todo o apoio material, eu não vou precisar trabalhar. Tá, mas e aí? Não vai evoluir, não vai aproveitar essa encarnação. Não vai ter nada nessa encarnação que aproveite para a evolução desse espírito. Então ele também pode, é uma forma de engano também, né? Apesar de não estar enquadrado como um engano em relação à escolha, eles acabam dizendo que o espírito pode escolher uma prova que não vai somar em nada aquele indivíduo. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra prova que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então vejam que é tudo uma questão de escolha, de tempo. Eles respeitam a nossa escolha, mesmo sabendo que vamos para uma encarnação que não vai servir de muita coisa para a nossa evolução. Eles permitem, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas aqui eles também informam. Quando isso acontece, geralmente, o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, se arrepende da escolha que fez e pede para voltar numa prova que realmente vai lhe trazer algum benefício, no sentido de evolução, de elevação. Pergunta 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra?
O que será que os espíritos vão responder em relação à vocação, ao talento que a gente traz muitas vezes desbloqueado para certas áreas, especialmente nas profissões? Eles dizem: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então eles simplesmente estão respondendo: olha, a vocação que a pessoa traz é uma continuação da sua tarefa anterior. Ele está continuando uma outra encarnação que ele foi daquela área. Então quem tem vocação na música, no teatro, na dança, no esporte, na dialética, no discurso, na política, enfim, as diversas vocações que os seres trazem são simplesmente continuações de outras existências a que o espírito já se dedicou àquela tarefa. Por isso traz a facilidade, traz a experiência. Não tem crianças que parecem ser experientes no assunto? É porque ela está relembrando, não veio bloqueado. Ela consegue se recordar pelo menos dos atributos de uma tarefa, que são os seus talentos desenvolvidos numa outra existência. Pergunta 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, Kardec insiste na pergunta da preparação das provas, da escolha, né? Se a gente estuda no intervalo das encarnações, como que o espírito chega à conclusão que vai evoluir, por exemplo, renascendo entre canibais? É um exemplo bem extremo para a gente poder enxergar a resposta, que é a seguinte: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais, ou que lhes são ainda inferiores. Olha que informação. Não vai renascer alguém numa tribo tão extrema como essa. Percebam o seguinte: os espíritos não estão dizendo que espíritos superiores não reencarnam junto a grupos inferiores. É porque a pergunta de Kardec ela foi muito extrema, ela foi para um lado de exagero, né? Um homem civilizado reencarnar numa tribo que come carne humana. Então, assim, foi um exemplo bem extremo. Por isso que o Espírito respondeu: olha, isso não acontece. Deus não vai fazer que um homem já civilizado reencarne numa tribo que consome carne humana. Porque seria uma violência para um espírito que já passou dessa fase, né? Já considera o ser humano como um irmão e aí não consegue comer carne humana. Então, o exemplo de Kardec na pergunta foi muito extremo. Não, eles não estão dizendo aqui que espírito superior não nasce entre inferiores. Inclusive, isso é muito comum, né? Para levar à evolução desse grupo, para levar desenvolvimento. O que pode acontecer, e como aconteceu na nossa história, é que civilizações mais atrasadas recebem a visita de outras civilizações, mas aqui na Terra mesmo, como os colonizadores, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, que já viviam numa sociedade organizada, numa democracia muitas vezes, ou ainda que na realeza, né, como foi a maioria dos casos, já traziam um certo desenvolvimento racional e aí visitam tribos, visitam índios, para levar desenvolvimento, para levar evolução. Nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu na história. Eles levaram morte e destruição, doenças, porque a ganância falou mais alto. Mas a tarefa, a missão espiritual dos portugueses, dos holandeses, dos ingleses, era de levar desenvolvimento para as tribos africanas, para os índios na América Latina, na América do Sul. Então, apesar da violência que foi realizada, ainda assim levou uma certa forma de progresso. Mas eu só estou falando de tudo isso para a gente não pensar que espíritos superiores não reencarnam junto a grupos inferiores na escala espírita. O que não vai acontecer é algo extremo como foi da pergunta. Kardec então diz: sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há
onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Kardec está só explicando de uma forma racional como a gente consegue enxergar essa reencarnação entre espíritos inferiores, espíritos que ainda não alcançaram um grau de civilização. Ele está dizendo que sim, é possível reencarnar numa tribo, mas geralmente são espíritos que vêm de outros ordens mais brutalizados, que vão renascer e que para eles vai ser uma evolução conviver com os nossos silvícolas, por exemplo. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. Então vejam que Kardec está explicando que essas reencarnações são transitórias. Para um espírito poder alcançar a civilização, um grau mais aperfeiçoado de racionalidade, ele precisa passar por encarnações transitórias entre homens que ainda não desenvolveram esse senso político, social, racional, porque a evolução não dá saltos. O avanço é gradativo. Esta é uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então notem que essa resposta, além de explicar como funciona a reencarnação entre espíritos que ainda estão na barbárie, também comprova a necessidade da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não poderíamos avançar, progredir, porque a evolução não dá saltos, nós não conseguiríamos sair da barbárie para a civilização de um momento para outro. É necessário reencarnar entre eles e ir evoluindo gradativamente. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então Kardec volta ao tema reencarnação para mostrar que não faz sentido uma existência única, porque há espíritos que nascem em tribos, não conhecem a civilização e desencarnam em situações terríveis, em situações de degradação. Eles estariam então privados do reino de Deus? Porque não conheceram Cristo, não conheceram o cristianismo, a igreja, enfim, não conheceram a religião? Estariam privados do contato com o divino? O que demonstra que a reencarnação é sim uma necessidade, senão seria injusto. Pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Notem que a pergunta de Kardec é o oposto da anterior. Ele disse: espíritos superiores podem nascer entre canibais? Resposta: não. E o contrário? Espíritos inferiores, que ainda estão brutalizados, podem reencarnar entre civilizados? Respostas: sim, pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Então acontece também de um homem ainda bárbaro, na sua essência, reencarnar num mundo civilizado. Ele vai sofrer porque vai ser diferente dos demais, vai ficar excluído porque ainda tem as sensações e os desejos que muitas vezes os homens já abandonaram em povos mais civilizados. Kardec complementa: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Então, os casos de assassino em massa, serial killer, espíritos que claramente você percebe uma brutalidade na sua ação, é a ferocidade que muitas vezes nós vemos no seio da comunidade,
no seio da sociedade. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas voltam ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Então há espíritos que renascem entre civilizados, cometem crimes terríveis porque ainda estão brutalizados e aí voltam a renascer entre os canibais, por exemplo. Kardec está explicando que eles não involuíram, eles simplesmente voltaram para um povo que é igual a eles. É o mesmo raciocínio no expurgo planetário, na expulsão, na separação do joio e do trigo a que Jesus se referiu. Quando os espíritos trevosos, maus, que são cruéis por prazer, forem expulsos para um planeta inferior, eles não vão estar involuindo, eles não vão estar descendo um grau na evolução, eles simplesmente vão estar indo para um planeta condizente com a sua atual condição espiritual, de espírito perverso, de espírito cruel, de espírito que sente prazer no mal. É o mesmo raciocínio. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Então a pergunta é um pouco diferente da anterior. Na anterior, ele não fala que é por expiação, né? Ele pergunta se pode renascer numa raça de selvagens, mas não por expiação. Agora, a pergunta é: nós podemos reencarnar por expiação entre um povo selvagem? Resposta: é possível, mas depende do gênero da expiação. O exemplo do expurgo planetário é um bom exemplo. Espíritos que já conheceram a civilização, que já viram carro, que já viram avião, que já viu foguete, vai reencarnar num mundo onde nem o fogo descobriram ainda. Então é uma expiação terrível, porque ele escolheu o mal, foi teimoso e aí foi expulso do planeta. Vai para um planeta começando, engatinhando seus passos em relação à civilização. Mas eles continuam, depende do gênero. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos, os mesmos maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Essa é a expiação clássica, né? Quem fez sofrer, sofre na pele para poder valorizar a fraternidade, compreender que não pode fazer com o outro o que não deseja que faça consigo. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que circunvaram ante a sua vontade. Mesmo exemplo, alguém que mandou muito pode voltar para obedecer, a fim de aprender humildade. Ser-lhe-á isso uma expiação, se ele abusou de seu poder. Vejam que a diferença de expiação para prova é a escolha que fizemos. Se a gente vem rico, se a gente vem patrão, e é um bom patrão, é um rico caridoso, por exemplo, sincero, não precisa retornar pobre para expiar. Mas ele pode sim vir numa situação de pobreza para também ter essa experiência, valorizar a riqueza, mas não como expiação. A expiação deriva do abuso. E Deus poderia impô-lo a ele. Impô-la, né? Impor essa expiação ao indivíduo. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então são os missionários, que podem sim reencarnar numa tribo, por exemplo. Só que aí ele vai ser um índio como eles. Só que o espírito é muito mais elevado. Então, provavelmente, esse espírito vai ser um líder nessa tribo. Esse espírito vai ensinar coisas que aqueles espíritos ainda não viram, porque ainda estão num estágio evolutivo de silvícola. Então, existem os missionários que é curioso que a própria igreja nomeou os padres, os jesuítas, de missionários, né? Porque também era uma missão de converter ao cristianismo os índios. Mas, na reencarnação, o espírito superior renasce entre eles. Então ele vai ser considerado um componente daquela tribo. Só que o seu espírito é muito mais elevado.
Conseguem perceber que essa forma é muito mais eficaz do que vir um homem branco, um homem estranho, diferente para a cultura deles, e tentar convertê-los ao cristianismo sem nem falar a língua deles? É muito mais lógico um espírito missionário bom reencarnar entre eles com a mesma cor de pele, com os mesmos costumes, com a mesma família deles, para fazê-los progredir. É assim que acontece, inclusive, muito comum acontecer. Muito frequentemente isso acontece. E a gente pode pensar em nós também. Espíritos superiores, muitas vezes de outros orbes já elevados, reencarnam em nossa terra, em nosso povo, para nos fazer progredir também. Não pensemos que já estamos no ápice da evolução, os silvícolas que são atrasados. Não, nós somos verdadeiros índios para os superiores de outros orbes, por exemplo. Então também é o mesmo exemplo, é o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento para espíritos que vêm e renascem aqui entre nós. Pergunta 274, no item: as relações no além-túmulo. Quais serão as nossas relações depois da morte? Que tipo de espírito a gente vai se conectar, né? Vai conviver no além? Pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Olha que pergunta interessante. A gente está estudando uma obra de André Luiz chamada Libertação, que a gente vê exatamente isso. Hierarquia no plano superior, mas também no plano inferior. Existe hierarquia de poderes entre os sofredores, entre os maus. Nós estamos estudando a história de Gregório, onde ele é um líder do mal e ele manda, e ele tem uma hierarquia em relação a outros. A resposta dos espíritos é justamente essa. Existe, então, uma subordinação e autoridade, uma hierarquia muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Percebam como é diferente aqui da Terra. A autoridade aqui da Terra é por conta de um cargo, seja o chefe no ambiente de trabalho, seja o político, seja o policial, seja alguém que exerce algum tipo de poder. Ele é autoridade aqui na Terra, porque ele foi nomeado, ou ele foi concursado, ou ele foi indicado. No plano espiritual, a superioridade moral, a hierarquia é derivada da grandeza moral, espiritual. Grau de superioridade moral de um espírito em relação a outro. Então, os espíritos superiores sempre terão autoridade sobre os inferiores, e entre os inferiores há aqueles que estão numa posição de autoridade acima de outros que lhes são inferiores também. O grau de hierarquia dependerá do grau de adiantamento que cada um tem. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então os inferiores obedecem às ordens. E aí a gente vai ver nas obras de André Luiz, obedecem para o mal ou para o bem. Os superiores mandam os inferiores ajudarem os seres humanos encarnados, ajudarem na natureza, ajudarem na preservação, ajudarem nos efeitos dos fenômenos climáticos. Tudo isso, espíritos inferiores obedecem aos superiores. E o contrário, entre os inferiores também pode ocorrer. Não o contrário, mas entre os inferiores também. Como a gente vê na obra Libertação, em que um espírito mau domina um espírito sofredor porque ele é superior hierarquicamente. Não só pela superioridade moral, mas muitas vezes pela culpa. Como a gente sempre trabalha esse conceito, né? A culpa faz o indivíduo aceitar essa hierarquia, essa ascendência. Pergunta ainda 274, item A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Ou seja, eles podem desobedecer às ordens? Resposta: eu disse irresistível. Não tem como, um espírito inferior não
nega um comando, uma determinação, uma ordem. Olha só. E aí alguns podem pensar, nossa, mas e se um espírito superior mandar eu fazer algo errado? Um espírito superior não vai mandar você fazer algo errado. Se você quer evitar ficar subordinado a um espírito inferior, trabalhe a sua moral, trabalhe a sua elevação espiritual. Porque quanto mais elevado, menos você fica subordinado a outros espíritos. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Será que os famosos aqui da Terra também são famosos no além? Será que a consideração que o Justin Bieber tem aqui na Terra, ele vai ter entre os espíritos? Resposta: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Está nas Escrituras, está no livro sagrado, está nas profecias, está nas recomendações de Cristo e dos seus apóstolos. Os grandes da terra são rebaixados no além. Grandes no sentido de autoridade material, que muitas vezes cometem abusos, que muitas vezes pisam nos outros. No plano espiritual, eles se tornam pequenos, porque são pequenos na moralidade. Enquanto que aqueles que exerceram funções muitas vezes consideradas humilhantes na terra, mas foram resignados, geralmente chegam lá iluminados, com uma autoridade que espanta aqueles que aqui na terra dominavam. Item A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Kardec quer mais explicações sobre a hierarquia. Resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Eu acabei de dar o exemplo, né? É conforme o mérito. O maior político, vamos imaginar aí, o presidente Trump, que vai ser presidente do país mais poderoso do mundo. Ele pode chegar no plano espiritual e um dos seus funcionários da Casa Branca está muito acima dele, na hierarquia moral, no grau de elevação espiritual. Ele era o maior da terra, poderosíssimo, presidente da nação mais poderosa do mundo, mas pode chegar lá e um dos seus funcionários está muito acima dele, na escala espírita. Compreendes isto? Pergunta o espírito. Não disse Jesus? Aquele que se humilhar será exalçado ou exaltado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que se eleva, que se coloca acima dos outros, será humilhado. E aquele que serve será exaltado. Mas tem que ser com resignação. Não adianta servir rangendo os dentes de raiva. Tem que ser um serviço resignado. Pergunta 276. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? A resposta é lógica, né? Claro que se sente humilhado. Imagine um chefe de empresa que sempre humilhou um funcionário. Chega do outro lado, esse funcionário está muito acima dele. Vocês não acham que esse chefe vai estar humilhado lá? Resposta: essa humilhação às vezes é bem grande. Principalmente se a pessoa era orgulhosa e invejosa. Então é lógica essa resposta, né? Quanto mais orgulhoso, maior a humilhação. Quanto mais alto, maior a queda, não é assim? Pergunta 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Olha que pergunta interessante. Morre no campo de batalha, encontra o general. Vai se considerar inferior? Provavelmente ele vai ter um ato ali automático de
se considerar inferior na escala militar, mas não na escala moral, né? Resposta: o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Então ele pode ter um ato ali automático de respeitar o general, mas, uma vez consciente de que está no mundo espiritual, depende de como cada um agiu, né? Para se ditar se um é superior ou não ao outro na questão moral. Lembrando que quando a gente fala de superioridade aqui, em nenhum momento a gente está falando de superioridade racial, superioridade intelectual, é superioridade moral. Ninguém está fazendo uma discriminação entre espíritos. A gente está explicando que existe uma hierarquia baseada no mérito, no conhecimento e principalmente na elevação moral do indivíduo. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Provavelmente, né? Porque quando a gente estudou a escala espírita, Kardec deixou muito claro que essa escala é meramente didática. Tem espíritos que têm características de várias ordens, eu falei isso aqui. A resposta é a seguinte: sim e não. Ou seja, existe uma mistura, mas não é como ele imagina. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Então, as diferentes ordens estão misturadas, mas cada um consegue perceber a qual ordem pertence o outro. Simplesmente olhando é possível perceber isso, porque a leitura que se faz é uma leitura do perispírito, né? E a gente viu que tem cor, que tem cheiro, então é fácil identificar o nível moral de cada espírito. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Não é assim aqui na Terra? A gente não se reúne, não faz amizade com pessoas que temos simpatia e não gostamos quando estamos perto de alguém que temos antipatia? É a mesma coisa no além. Se reunirão quem tem simpatia, se evitarão quem tem antipatia. Por isso ele diz, tal qual sucede entre vós. Aqui na Terra acontece isso. A gente fica perto de quem a gente gosta, de quem a gente se sente bem. E muitas vezes não suporta ficar perto de alguém que temos antipatia. E vice-versa, né? Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então tudo que tem aqui, lá tem de uma forma mais desenvolvida, mais presente, né? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Então, os espíritos se reúnem por simpatia ou por objetivos. Eu quero me tornar menos orgulhoso. E aí você se junta a um grupo que também quer isso. Então, essa união é por simpatia de ideias ou identidade de objetivos. Os bons pelo desejo de fazerem o bem. Os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de acharem entre os que se lhe assemelham. Então, a lei de atração, a lei de afinidade, ela é presente. Ela é infalível. Todos nos reunimos conforme as nossas emoções, ideias e objetivos. Kardec comenta: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem. Então ele está explicando que essa mistura ela é parcial porque os espíritos das diversas ordens se misturam, porém se identificam da mesma forma que acontece na Terra numa cidade. A gente identifica que a pessoa é de uma determinada classe social, pertence a um determinado grupo ou outro grupo, conforme a observação. Onde a sociedade se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Então existe uma convivência, né? Existe uma mistura, mas fica muito clara essa divisão, especialmente no plano espiritual. Pergunta 279.
Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Olha que pergunta profunda. Será que os espíritos têm acesso a esses grupos que nós formamos? Resposta: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influenciar sobre os maus. Então, os bons viajam para vários grupos, para várias sociedades. E isso precisa acontecer, Deus quer que isso aconteça pelo princípio da solidariedade, pela lei de fraternidade, onde o mais velho ajuda o mais novo. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Vejam como faz todo sentido, né? Imaginem se as regiões superiores fossem acessíveis por nós. A gente ia entrar nessas regiões, ia poluir com os nossos pensamentos, com as nossas tendências, com os nossos hábitos. Então, se é uma região onde só espírito puro ora, imagine a gente entrando nessa região com nossa cabeça desequilibrada, com os nossos pensamentos inferiores, com os nossos vícios, com os nossos preconceitos. Então, as regiões superiores estão interditadas aos inferiores. Isso é natural. Não é por preconceito, é simplesmente por afinidade. E quem porventura possa dizer, o espírito superior é preconceituoso porque ele não deixa o inferior entrar onde ele mora. Isso é equivocado. Por quê? Porque o superior deixa o lugar que ele vive para habitar entre os inferiores, para sofrer, para renascer num planeta que ele não precisava mais, mas ele decide vir ajudar. Então isso mostra que eles não têm preconceito nenhum. Pelo contrário, eles querem que todos se elevem para poder viver com ele lá nesse planeta superior. Mas como a gente demora, ele deixa esse planeta, ele deixa essa morada e vem ter conosco, como Cristo fez. Pergunta 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Qual será a natureza entre espíritos bons e maus? Resposta: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Acabei de falar, né? Dos missionários que deixam suas moradas superiores para ajudar os inferiores. Vem em missão. Todos nós vamos fazer uma missão dessa um dia. É bom pensar nisso, né? É bonito pensar nisso. Um dia nós seremos tão elevados que a gente vai reencarnar em missão para ajudar quem ainda não tem o raciocínio, ainda não tem o entendimento, ainda não tem a visão espiritual. Todos nós vamos renascer um dia em missão. Por enquanto, a gente está sendo ajudado por nossos irmãos mais velhos, mas um dia nós seremos esses irmãos mais velhos ajudando espíritos inferiores. É lei de fraternidade. Isso é eterno. E para quem pensa, nossa, mas não acaba nunca? Nunca acaba a necessidade de ajudar inferiores? Não, nunca acaba. Mas o prazer que a gente vai sentir, que a gente não imagina como é a felicidade real, é essa de ajudar o outro, de elevar o outro. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Por quê, né? Que os inferiores têm prazer em fazer a gente cair? Resposta: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Ou seja, inveja. Recalque, como falam hoje em dia, né? O espírito mau, ele tem recalque. Ele não aceita que não pode habitar entre os bons. Então ele quer que todo mundo seja mau, para ninguém ter acesso ao que ele não tem. Seu desejo é impedir quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Por isso que a gente precisa ouvir os mentores, porque a gente é espírito inexperiente. A gente cai nas ciladas do mal.
A gente ouve os conselhos dos inferiores e caímos que nem patinhos. Por isso os mentores vêm, nos ajudam, nos aconselham, porque eles sabem que a gente é inexperiente, eles sabem que a gente é fraco. Então eles vêm e falam: não escutem esses que querem que vocês caiam. Eles têm prazer em ver vocês caírem. Cabe a nós não ouvir os maus e ouvir os bons. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam: a aflição, o sofrimento, a confusão mental. Isso não se dá também entre vós outros? Mais um exemplo de que acontece na Terra. Pessoas invejosas não querem que outras tenham equilíbrio. Então, isso é muito comum, né? Uma pessoa que tem uma família desestruturada, ela tem inveja. Isso é muito comum aqui na Terra, né? Uma pessoa que tem uma família desestruturada, ela tem inveja daquele que tem uma família estruturada. E aí, muitas vezes, ele tenta desequilibrar essa família para fazer a pessoa sentir o que ele sente. Isso acontece aqui. No plano espiritual acontece bem mais. Porque aqui é um mero rascunho, né? É uma impressão pálida do mundo espiritual. Pergunta 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Resposta: eles se veem e se compreendem. Então é com o olhar, é com o pensamento. A palavra é material. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, lendo e falando, é material. É o reflexo do espírito. Eu falo o que eu quero falar. Eu falo o que o meu espírito manda, pela minha vontade. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Olha só. Olha se não é o mundo quântico. Quando eu digo que o mundo quântico é o mundo espiritual. Fluido cósmico universal, ou seja, estamos mergulhados nessa energia quântica, mergulhados nessa energia espiritual, no fluido divino. É isso que faz a comunicação acontecer. Como estamos mergulhados, a informação é transmitida por esse fluido. Isso já está sendo demonstrado pela física quântica. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som. Isso já está sendo demonstrado hoje, 2024, física quântica. Está comprovando que está no Livro dos Espíritos aí desde quando? 1800 e quanto? 64, né? Sempre confundo as datas dos livros. Mas é 1800 e, se eu não me engano, 60 e alguma coisa, não é isso? Depois me corrijam aí. A Luísa com certeza vai me corrigir nos comentários. Eu sempre esqueço, mas desde quanto tempo está previsto, né? E está ensinando sobre isso, o que a nossa ciência hoje comprova. O fluido universal, que eles ainda não chamam disso, né? Vão chamar de outras coisas, matéria escura, fluido magnético, fluido energético, enfim, transmite o pensamento. As células, os átomos se comunicam por meio dessa rede, desse fluido. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Vejam que a resposta, na verdade, ela é bem mais completa que a pergunta. A pergunta parecia perguntar como que os espíritos se comunicam. Ele poderia responder pelo pensamento. Mas ele vai além. Ele está falando das ligações que existem entre os mundos, que é pelo fluido cósmico. E essa ligação entre os mundos se dá pelo fluido cósmico. É a mesma ferramenta que transmite o pensamento. E é por isso que os espíritos escutam nossas preces, onde quer que eles estejam. Todos que clamam o nome de Cristo, ele escuta. Todo mundo que pede em nome de Jesus algo, chega até ele. Porque o fluido cósmico universal leva esse pensamento para os espíritos e eles se comunicam entre si por meio do fluido universal. Pergunta 283. Podem os espíritos reciprocamente
dissimular seus pensamentos? Eles podem se ocultar uns dos outros? Olha que pergunta interessante. Será que a gente consegue fingir como a gente finge na Terra? Quando a gente não gosta de alguém, dá um sorriso amarelo. Quando a gente não gosta de uma opinião e finge que gostou. Será que lá no plano espiritual isso é possível? Resposta: não. E é por isso que não é possível enganar os bons espíritos. Não é possível enganar os espíritos superiores. Eles leem a nossa natureza, a nossa intenção. Eles leem o nosso pensamento, como Jesus lia o pensamento de todo mundo. Sabia da intenção de todos, ninguém consegue enganar um espírito superior. Para os espíritos, tudo é patente, ou seja, tudo é claro, é direto. E ele não está dizendo só dos superiores, hein? Ele está dizendo dos inferiores também. Sobretudo para os perfeitos. Para os perfeitos, isso é maior, mas entre os inferiores também você não consegue enganar. Por quê? A sua intenção emana energia, fluido, que tem cor, que tem cheiro, que tem intenção. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. A gente aprende nas obras de André Luiz também que espíritos superiores comumente ficam invisíveis para os inferiores. Isso é muito comum. Inclusive, mentores ou anjos guardiães, como são chamados, podem também fazer os seus tutelados ficarem temporariamente invisíveis para espíritos maus, para criminosos, a fim de evitar uma expiação que o indivíduo não merece, né? Isso é comum também de acontecer. Mas o que ele está dizendo aqui é a relação entre os espíritos. Então, especialmente entre o superior em face do inferior, não é possível que o segundo, né, o inferior, engane o primeiro, que é o superior. 284. Como podem os espíritos, não tendo mais corpo, constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? A gente sabe que é pelo perispírito, né? É uma pergunta, uma resposta meio lógica, né? Se não tem mais corpo físico, como que se distingue as individualidades? Pelo perispírito. A resposta é a seguinte: constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Nós já estudamos aqui, né? O perispírito é moldável, obedece à nossa vontade, principalmente à ideia fixa. Nós estamos estudando os ovoides, né? Nas obras de André Luiz, e isso fica muito patente. O espírito com a ideia fixa vai perdendo sua forma humana, inclusive, de tanto ódio, revolta e vingança que ele cultiva. Então, sendo o perispírito maleável, nós podemos nos apresentar conforme desejamos no plano espiritual. Pergunta 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Resposta: perfeitamente. E assim de geração em geração. Então é lógico, a gente reconhece nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, porque tudo isso faz parte da lei de evolução e também de fraternidade. E tem a: como é os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como que eles se reconhecem? Resposta: vemos a nossa vida passada e lemos nela como em um livro. Olha que legal! Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Então é como se fosse ler um livro. A gente não fala aqui, eu consigo ler fulano. Lá também você consegue ler a convivência que você teve com determinado espírito. Especialmente pelo acesso que nós temos às existências anteriores. Kardec vai comentar: os espíritos também podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando vivos. Então, não somente pela essa leitura de existências anteriores, mas pela própria aparência que o perispírito apresenta. Ao espírito que acaba de chegar e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-los. Então, isso é muito comum, né? A nossa avó, por exemplo, já desencarnada, que nós amamos tanto, quando a gente desencarnar, ela vai se apresentar para nós como a gente se lembrava dela,
como a gente se lembra dela. Não como ela está agora, porque ela está bem diferente. Eu estou dando o exemplo da avó, né? Porque é mais comum. Mas qualquer espírito que já desencarnou e passou muitos anos, eles já estão bem diferentes do que eles estavam aqui na Terra. Mas, geralmente, se eles já estão bem, num lugar equilibrado, eles vêm nos receber quando desencarnamos, aparentando, né? Ou seja, com a aparência de que tinham quando estavam encarnados, para facilitar a identificação. Pergunta 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Quando a gente desencarna, a gente vê imediatamente os parentes? Imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Nós já estudamos isso incansavelmente em relação ao período de confusão mental que os espíritos trazem quando desencarnam, né? Que essa confusão mental varia de acordo com a condição do espírito, de como ele viveu na Terra, de como ele desenvolveu suas virtudes, de como ele se preparou para a vida espiritual. Quanto mais se preparou, menor a confusão mental, menor o tempo que ele vai precisar para despertar do outro lado. Então, esse tempo não é imediato de forma alguma, depende e muito da condição de cada um. Pergunta 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser a quem se despreza. Olha que resposta forte. A pessoa boa é recebida com muito amor, porque é esperada há muito tempo pelos seres que a amam. A do criminoso, a do mal, é recebido como alguém que se despreza, porque tem muitos inimigos, tem muitos adversários. Ainda que ele tenha uma mãezinha, porque geralmente é a mãe, né? Ainda que ele tenha uma mãezinha que o ama, o cenário geral é de desprezo, até porque a sua própria consciência vai desprezar as suas atitudes. Pergunta 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de um espírito mau? Olha só, que interessante. Ele está colocando duas classes, né? O espírito imperfeito e o espírito mau. O que acontece quando um espírito mau chega no plano espiritual e se depara com espíritos imperfeitos? Resposta: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham, e como eles, privados da infinita ventura, qual na terra um bandido entre seus iguais. Então é lei de afinidade, lei de atração. O mal fica feliz, entre aspas, porque não é felicidade, né? Ele tem uma alegria ali de ver outros espíritos maus como ele, porque ele tem aquele prazer de, ufa, pelo menos não estou sozinho no lodo. E ele tenta levar o máximo possível com ele. É esse sentimento, da mesma forma que um criminoso entra num presídio, os outros vão se sentir aliviados também. Opa, mais um que é como eu. Pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir nos encontrar quando deixamos a Terra? Claro que sim. Vejamos a resposta: sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Lei de afinidade, lei de atração, lei de solidariedade, lei de fraternidade. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, escapando aos perigos da estrada. Deve ser muito emocionante, né? Nossa, eu que sou chorão, vou chorar demais. Se Deus quiser, eu for para um lugar bom, eu vou chorar muito vendo meus parentes felizes por eu não ter me desviado do caminho, né? Deve ser muito emocionante esse reencontro. Ajudam a desprender-se dos liames corporais, olha. A gente vê isso nas obras complementares, né? Os espíritos superiores e os familiares nos ajudam a desprender da matéria. É uma graça concedida aos espíritos bons o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. E isso é fácil da gente enxergar, né? Quem não cultivou o bem,
Quem só fez inimizades, quem destratou os familiares, vai se encontrar sozinho no além. É uma punição. Ou vai se encontrar com outros que também fizeram mal. Enquanto para quem fez o bem, é uma dádiva, é um presente, é mérito ser recebido por bons espíritos e, consequentemente, receber esse carinho. Encerramos então mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham, agradecendo a presença dos bons espíritos, dos mentores, daqueles que nos inspiram para estudar, que facilitam a linguagem para a gente compreender essas verdades tão necessárias para o mundo de hoje. Peço então que cada um possa ser envolvido por essa luz, que os bons espíritos possam enviar essas vibrações, estar presentes nas casas dessas pessoas, para que elas recebam também esse carinho, essa afeição e essa energia. Agradecemos pela oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, em estudar os evangelhos, em buscar a palavra de Cristo para compreendê-la nos dias atuais, com o avanço da tecnologia e da ciência, para compreender o que Jesus quis realmente dizer quando estava entre nós. Que possamos todos compreender a palavra, compreender a nossa tarefa, os nossos deveres, praticar a reforma íntima a fim de merecermos permanecer na terra quando herdaremos de nosso Pai uma sociedade mais justa e solidária. Que os bons espíritos continuem a nos inspirar e a nos envolver e que estejamos todos sintonizados com essa mesma energia de paz, harmonia e amor, a fim de que, na qualidade de irmãos em Cristo, possamos avançar na direção de nosso Pai e não mais ranger os dentes e sofrer diante das nossas fraquezas. Que possamos acelerar nossos passos a fim de alcançarmos a perfeição relativa o quanto antes e podermos gozar de uma felicidade real, auxiliando aos irmãos que ainda estão para trás. Pedimos, por fim, a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Reino de Cristo Jesus, que possa envolver a terra com seu manto sagrado e nos auxiliar nesse novo passo que daremos enquanto sociedade para alcançarmos a regeneração. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que o teu amor continue a envolver e a abençoar toda a terra com os teus ensinamentos, vindos do Pai, purificados e que nos libertará de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.